Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Falaremos sobre o tema: a oração persistente é uma dinamite. Lucas 18:1 está escrito: e contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Meus amados, Jesus contou uma parábola aos seus discípulos para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Nessa parábola do capítulo 18 de Lucas cabe uma pergunta. Uma vez que você já tenha orado por uma causa, você pode orar repetidas vezes por essa mesma causa? Algumas pessoas dizem que orar repetidamente pela mesma causa é indício de falta de fé. Essas pessoas alardeiam que se você sinceramente creu que Deus lhe ouviu pela primeira vez quando você orou por uma causa e você orar novamente por essa mesma causa, isso indica falta de fé. Mas isso é antibíblico. A Bíblia não ensina que orar com fé impede o crente de pedir pelas mesmas coisas mais de uma vez. A Bíblia não impede isso. O que a Bíblia ensina é que se estamos orando com fé perseverante, precisamos persistir na oração, pedindo pelas mesmas coisas repetidamente. Em 1 Reis, capítulo 18, verso 41, a Bíblia diz que Elias disse para Acabe: já ouço o barulho de uma grande chuva. Ele disse isso, Elias, antes de orar pela primeira vez. E a pergunta é: por que Elias orou a primeira vez, se ele já ouviu antes o barulho de uma grande chuva vindo? Elias não deveria nem ter orado a primeira vez, porque Elias cria na promessa divina, mesmo antes de ter orado a primeira vez. Mas ele orou a primeira vez. Ele não deveria ter orado, mas ele orou. E aliás, a Bíblia diz em 1 Reis, capítulo 18, 42 e 45, que Elias orou diversas vezes pela mesma coisa. Portanto, a conclusão é que Elias, mesmo crendo que o seu pedido foi concedido, ele, Elias, conciliou isso com orações repetidas. Independentemente do que tenha sido o espinho na carne do apóstolo Paulo, ele diz em 2 Coríntios 12:8, 3 vezes roguei ao Senhor, pedi ao Senhor que tirasse de mim o espinho na carne. Então Paulo teria persistido nessa petição, tirar o espinho na carne a Deus, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, etc. Mas ele não fez isso, por quê? Porque a resposta veio de Deus a ele: minha graça te basta. Portanto, ele pediu 3 vezes. Meus amados irmãos, em Lucas 18, capítulo da parábola de 1 a 5, nós vemos que a viúva repetiu inúmeras vezes a sua petição. O juiz alegou que essa viúva estava sendo importuna. Precisamos entender que o fato do juiz ser relutante em ajudar a viúva não significa que Deus é igualmente relutante em atender às nossas petições repetidas. Porque o objetivo de Jesus na parábola, no capítulo 18 de Lucas foi contrastar
o comportamento do juiz com o comportamento de Deus. Então, em síntese, lá no verso 7 diz assim a Bíblia, no capítulo 18 de Lucas: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama dia e noite, ainda que tardio para com eles? Em resumo, o que Jesus estava querendo dizer é que se mesmo um juiz relutante pode responder às petições de uma viúva persistente, quanto mais fará Deus em responder às petições persistentes dos crentes fiéis. Meus amados, que tipo de fé Jesus está buscando em nós? Um tipo de fé que a viúva demonstrou na parábola. Ou seja, uma fé que ora e não desanima. Uma fé que clama dia e noite. Uma fé persistente. É isso que Deus quer nos mostrar através da parábola que Jesus contou. Então, não é incredulidade repetir nossas petições. Incredulidade, segundo a parábola, é desfalecer, é desanimar, é parar de orar. Isso é incredulidade. No livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo, nós temos um exemplo de fé persistente e oração persistente. Quando a fé é persistente, gera-se oração persistente. A oração persistente vem devido a uma fé persistente. E ali, Atos capítulo 12, a Bíblia diz que Pedro estava preso e Tiago já tinha sido morto à espada. No dia seguinte era Pedro que ia ser morto. A pergunta é, o que fez a igreja? A igreja fez algum plano para libertar Pedro da prisão? Ela bolou alguma estratégia para libertar Pedro da prisão? Não. Ela fez uma carta de petição a Herodes para libertar Pedro da prisão? Não. A igreja sugeriu pagar a Herodes fiança para libertar Pedro? Não. A igreja simplesmente, com fé perseverante, com oração perseverante, orou, pedindo a libertação de Pedro da prisão. A igreja estava consciente, tinha consciência de que a operação de resgate que nunca falhou e sempre será a fé persistente que redunda na oração persistente. A igreja sabia que não havia limites para orações persistentes, para a fé persistente. Qual foi o resultado? O Senhor mandou um terremoto que abalou aquela prisão e Pedro foi liberto da prisão. Meus amados, a perseverança na fé, a oração persistente, é uma dinamite. Não existe nenhuma arma que possa neutralizar uma oração, uma petição persistente, uma fé persistente. Que a potente mão do Deus vivo esteja com você, com a sua família e com o seu ministério. É o meu desejo. Divulgue, compartilhe, publique esta mensagem com outros irmãos e irmãs que você conhece. Vou publicá-la também no meu canal do YouTube. Louvado seja Deus que responde às nossas petições e tenhamos orações persistentes, fé persistente. Amém.